Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de oração. Eu me chamo Karen. A nossa meditação de hoje está falando sobre os absurdos de Cristo. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus capítulo 7, verso 3. Creio que Cristo foi o inventor do método audiovisual, o qual envolve som e imagem. Como em seu tempo não havia projetores de slides, DVDs e gravadores. Ele falava de tal modo que o povo, ao ouvir, criava na própria mente as imagens. Assim, as lições de Cristo se tornavam inesquecíveis. Certa vez, um pai de família estava lendo o capítulo 7 de Mateus no culto familiar, quando, sem razão aparente, o filho menor de 4 anos desatou a rir. O pai o repreendeu, dizendo-lhe que o culto era um momento sagrado e, portanto, não era hora de rir. Mas o menino, mal podendo se conter, explicou que achara engraçado o texto que o pai acabava de ler. O pai releu o texto e descobriu que, de fato, a passagem continha uma boa dose de humor que ele jamais havia percebido. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? As crianças alegres reconhecem facilmente o caráter absurdo de qualquer coisa, e as coisas absurdas as fazem rir. E aí estava algo duplamente absurdo: um indivíduo com um poste atravessado no olho procurando um risco no olho de seu irmão. Com tal ilustração vivida, as multidões jamais esqueceriam da lição que Cristo quis ensinar. Ninguém deve julgar o outro. Só quem estiver sem pecado tem o direito de procurar faltas nos outros. Outro absurdo explorado por Cristo: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lucas capítulo 8, verso 16. Nesta passagem há também um duplo absurdo. O primeiro é que um lampião debaixo de uma cama não ilumina a sala. E o segundo é que, pelo fato dele ter uma chama viva, certamente queimaria o colchão. Há, portanto, um toque de humor nesse exemplo, através do qual Cristo ensinou que nenhum mistério ou segredo importante para a salvação deve ser ocultado daqueles que se dispõem a ouvir. Já dissemos que as crianças se divertem mais facilmente do que os adultos, pois são capazes de reconhecer mais prontamente o caráter absurdo de certas coisas. E se reconhecermos que Cristo era um homem bem-humorado, descobriremos uma profundeza ainda maior em sua afirmação de que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.
Marcos capítulo 10, verso 15. Que Deus conserve em nós o espírito inocente de uma criança, que é um traço de todo herdeiro do reino. Bom, espero que vocês entenderam a meditação de hoje, certo? E que vocês possam refletirem. A nossa próxima meditação vai falar sobre literalismos e simbolismos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.